Olá, estudantes, nessa nossa segunda videoaula nós vamos tratar então dos aspectos históricos sobre a língua portuguesa. E aí, antes de falar sobre esses aspectos históricos da língua portuguesa no Brasil, vou retomar com vocês algumas informações, algumas questões que a gente tratou em aulas anteriores, no conteúdo da aula das semanas passadas. Então, para relembrar a origem da língua portuguesa, a gente viu nas aulas anteriores que a origem da língua portuguesa é o latim, assim como de outras línguas latinas, ou seja, outras línguas que também derivam desse processo de expansão do Império Romano e que vão, então, se desenvolver, cada uma por algumas características e particularidades, e vão formar outras línguas, mas que vão pertencer à mesma família linguística. A gente fez aquele exercício de comparar, né, as palavras, e é esse o exercício mesmo que é feito, né, para a gente poder identificar quando uma língua tem parentesco com uma outra língua. A gente comparou, então, a estrutura consoante-vogal, da palavra escola entre as línguas italiano, francês, português, espanhol, catalão e romeno, e a gente observou que tem ali, então, uma semelhança. Claro que isso não se faz a partir de uma única palavra, mas, então, enfim, de uma série de palavras e de estruturas que vão mostrar esse grau de parentesco. Então, é importante lembrar também que esse latim, essa língua latina ou românica, por conta de ser a língua dos romanos, essa língua, então, é levada nesse processo de expansão, e nesse processo de expansão ela vai chegar a esses territórios que estão marcados aqui nesse nosso mapa, que vão desde, então, essa parte aqui do hoje, que seria a Romênia, até a parte da Itália, França, Espanha, Portugal. Lembrando aqui também que dentro aqui dessa relação Espanha-Portugal, a gente teria, então, a Península Ibérica, e além do português e do espanhol, hoje a gente tem também o catalão, que seria a língua falada, então, na Catalunha, que defende, então, esse movimento de separação territorial ali. Mas essa é uma aula para a gente falar em atividades complementares aí. Bom, outra questão importante para a gente falar sobre esse latim que dá origem a essas línguas latinas e que a gente tem, então, a nossa representante, que é a língua portuguesa, é que essa língua, então, era a língua falada essa língua que foi levada foi a língua popular, a língua do povo, né, falada pelo povo, não necessariamente, então, aquela língua dos livros, enfim, a padronizada, considerada culta. E a outra questão é que esse latim era, então, a língua oficial do Estado, da Igreja e da ciência, posteriormente da ciência, né, que é a língua adotada para essa comunicação universal aí, a partir de nomenclaturas, enfim, de definições que são adotadas. Bom, para falar da língua portuguesa no Brasil, desses aspectos históricos, é importante a gente retomar, então, dois fatos, duas datas importantes. A primeira é a data de 1214, quando a gente tem, então, o primeiro documento encontrado em língua portuguesa, que é o Testamento de Dom Afonso. A segunda data ao longo desse processo, desde o primeiro documento e com o passar dos séculos, enfim, com essa maior formação de uma característica de uma língua portuguesa, a gente vai passando por várias etapas até chegar a um português chamado moderno, né? O mais próximo do que é parecido com o que a gente fala hoje, né? Esse português moderno, a gente vai ter um marco aqui, que é a publicação de uma obra muito clássica, muito conhecida, que é, então, Os Lusíadas, que é considerado a epopeia, né? O grande poema épico dos portugueses, em relação a esse processo de conquistas e de navegações e de rotas comerciais aí que se desenvolvem ali a partir do século XV. E aí o autor é justamente o Luís Vaz de Camões, tem a fotinho dele aqui para vocês conhecerem esse soldado poeta. E aí, além desses aspectos históricos relacionados a Portugal, a gente tem então um momento em que esses portugueses saem do seu território, de Lisboa, e vão aportar aqui na nossa terra Brasil. Eu trago aqui para vocês o trecho de um documento que é a carta ou o relato do Pero Vaz de Caminha, que então era o escrivão, um dos escrivães que acompanhava toda essa comitiva aí de caravelas e que vem para o Brasil e que faz todo um relato desse percurso.
Essa carta a gente vai estudar agora mais para frente no nosso próximo conteúdo, quando a gente falar sobre literatura de informação. E aí aqui ao lado eu trago um quadro de um pintor brasileiro bem famoso, que é o Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo, em que ele retrata esse momento, né, no imaginário dele, desse escrivão, Pero Vaz de Caminha, escrevendo esse relato, desse documento histórico, que até hoje a gente fala sobre ele. E é interessante sobre esse documento, muito mais o que ele pode nos mostrar. Então, assim, o interessante é a gente fazer a leitura e ir comentando ponto a ponto. Mas aqui eu queria só destacar o começo com vocês, as primeiras frases, porque é justamente o momento em que deixa claro que a gente tem aqui uma chegada a uma nova terra e uma relação com a monarquia de Portugal e uma ideia de que essa terra pertence a eles, né? Então aqui a gente tem a carta, tem a assinatura do Pero Vaz e tem esse direcionamento ao Senhor, né? Então vamos lá, vamos ler só esse trechinho. Posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, então vejam aqui a marca, né, de monarquia, escrevam o que, a vossa alteza? A notícia do achamento desta vossa terra nova. Então, apesar de às vezes ser uma estrutura assim um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumada no nosso dia a dia, se a gente parar e ler com bastante atenção, a gente percebe que são palavras que a gente conhece. Então, vejam, a notícia é o achamento, ou seja, né, esse ato de achar, que está no substantivo, achamento, da terra, é uma terra nova, e ela é de quem? Ela é vossa. Essa vossa é a segunda pessoa para quem ele está direcionando isso, que é então o rei de Portugal. Então, aqui tem, nesse trecho da carta, esse momento histórico em que a gente consegue perceber essa língua portuguesa, então, chegando aqui no nosso país. Bom, selecionei algumas datas aqui para gente. Então, eu selecionei para a gente prestar atenção nessa primeira data de 1214, esse primeiro documento em língua portuguesa, que é muito comemorado também, né, em Portugal, por conta dessa passagem, né, desse momento que deixa de ser latim e deixa de ser uma língua ainda sem nome e passa a ter um seu nome, língua portuguesa. Depois eu destaquei essa data de 1500, né, as caravelas portuguesas chegando ao Brasil e o relato, então esse texto que a gente consegue ler e analisar e discutir, que a gente vai olhar bastante quando a gente falar do nosso primeiro movimento literário, da literatura de informação. Trouxe também mais 3 datas que vão caracterizar a história do nosso país. A primeira é a questão da divisão das terras. Vocês estudam isso em história, né? Esse processo de divisão do nosso território em capitanias hereditárias para que fosse mais fácil de determinadas famílias virem para cá e controlarem essa colônia, né? Esse território colonial para Portugal. Ou seja, é como se a capital dessa colônia fosse lá em Portugal, Lisboa, e aí, né, como se hoje fosse um estado, né, como se a gente fosse uma parte desse país, que seria Portugal, que é bem pequeno, com 10 milhões de habitantes, enfim, que teria esse outro grande território aqui anexado, né? Enfim, uma outra data importante para a gente prestar atenção tem a ver, então, com essa chegada e com o que está aqui em cima, né? Que ao chegarem aqui, esses portugueses, eles não encontram um território sem ninguém e sem cultura, não é verdade isso, muito pelo contrário. Esse é um território habitado por até 6 milhões de pessoas, habitantes, os povos que a gente chama tradicionais, né, os povos indígenas, que falavam as suas 1000 línguas, ou seja, tinha muita língua nesse nosso país, porque tinha muita cultura diferente, muitos grupos culturais diferentes, muitas comunidades diferentes. E todo esse processo de chegada dos portugueses vai culminando, vai conduzindo a um processo de apagamento e de extermínio dessas culturas. E isso se expressa, isso aparece muito nessa questão da proibição das línguas indígenas pelo Marquês de Pombal, num decreto, né, uma lei que ele cria, lá em 1757, em que ele diz: está proibido falar outra língua que não seja a língua portuguesa no território brasileiro. E isso tem a ver com, então, uma questão de dominação e de fortalecimento. Outro fato, então, que vai marcar a nossa história é a vinda da família real, que junto com essa família real portuguesa, em 1808, vem também todo um aparato, né? Vem, então,
a prensa tipográfica, ou seja, vai se passar a imprimir livros aqui no Brasil, vem também a biblioteca, vem a universidade, então precisa se estruturar. Mas, claro, isso não em todo o território, assim como não é hoje ainda, né? Então, tem tudo a ver com essa nossa história. Bom, e aí outras datas aqui que eu queria selecionar para falar com vocês, tem a ver, então, com esses aspectos históricos da língua portuguesa, que vão ter um primeiro momento em relação com as línguas indígenas, e vai ter toda uma questão aí de conflito, né, e de contradições. E aí depois a gente tem um outro movimento que está relacionado aos ciclos econômicos que vão se desenvolver no Brasil, que é, então, a utilização de mão de obra escrava, negra, então, que vai trazer, então, os africanos para trabalhar aqui nesse país, nessa terra. E aí, a data que eu trago é justamente a data de um momento, né, final disso, ou de um marco final dessa situação, que é, então, o movimento do abolicionismo. E aí trago a Carta da Esperança Garcia, que era uma mulher negra e escravizada, que escreve reclamando dos maus tratos, enfim, da violência sofrida e da falta de direitos, enfim. E esse documento até hoje é muito utilizado para justamente comprovar, né, porque algumas pessoas têm uma ideia de que não existiu isso no Brasil, e esse é um documento que comprova justamente a existência desse fato tão horrível sobre a nossa história e que, enfim, né, se repete ainda, né? Enfim, e aí, com isso, a gente vai ter o contato linguístico aqui com línguas africanas, principalmente línguas de um tronco chamado Banto, né? Então, tem algumas regiões da África que essas pessoas vêm, e essas línguas, então, vêm também, e há uma mistura aí dessa língua portuguesa, há uma influência dessa língua portuguesa pelas línguas africanas nesse momento, principalmente Banto, mas também as línguas iorubás, né? Depois a gente vai ter, então, um movimento que vai ser esse movimento mais contemporâneo aqui para a gente, que é desde a proclamação da República até uma nova etapa de perseguição que a gente vai ter aqui dos falares. Então, lá atrás a gente teve uma perseguição dos falares indígenas, das línguas indígenas, e aí depois a gente vai ter uma outra política que tem a ver com o período entre guerras aí também, que é a perseguição dos falares de imigrantes, principalmente italianos e alemães. Então, aqui tem alguns fatos bem interessantes, algumas obras também que a gente pode ler sobre esse assunto, e que nos ajudam a entender um pouco melhor esse momento, esse período histórico, e como isso vai caracterizar a forma como a gente tem algumas ideias, por exemplo, de que no Brasil só se fala a língua portuguesa, e a gente já sabe que isso não é verdade, porque, enfim, a gente tem aí mais de 200 línguas faladas no Brasil ainda hoje, apesar de a gente saber que existiam muito mais, né? E aí, mais duas datas importantes aqui tem a ver, então, uma com uma forma de padronizar a língua portuguesa e a outra com uma forma de diversificar essa língua portuguesa. Então, a padronização vai acontecer muito com a chegada da televisão. Então, em 1950, a partir desse momento e dessa possibilidade também da televisão chegar, né, a mais lugares do Brasil, a gente vai ter, então, um movimento aí de padronização, principalmente da fala do eixo Rio-São Paulo. E aí se cria uma ideia de que seria a forma de falar corretamente, quando, na verdade, isso também não é uma verdade, né? Então, a gente vai ter os vários sotaques, as várias formas de pronúncia, de fala, mas a gente vai ter um único sistema escrito, por exemplo, né? Então, tem alguns mitos aí também sobre essa questão e que se inicia aqui com essa padronização na chegada da TV. E aí depois a gente tem um movimento de diversificação que vai acontecer principalmente na construção lá da capital, da nova capital, né, Brasília, e aí vai culminar com um grande caldeirão linguístico, um boom ali de diferentes pessoas que vêm para essa atividade e que vão entrar em contato aí vários falares do Brasil, gerando um outro movimento que é de diversificação e de influência de entrada de várias palavras, de várias formas de falar aí da língua portuguesa, e isso acontece logo aqui na sequência.
e com a internet muito mais, né? Bom, e aí só para a gente relembrar, em relação a esses aspectos históricos, a gente vai ter sempre a questão, né, política, histórica, econômica, muito relacionada para a gente entender qualquer fenômeno, né, e isso vai acontecer também com a língua portuguesa. Então, a gente vai ter, relembrando os ciclos econômicos, marcando a mudança a determinação das capitais do Brasil e a mudança dessas capitais também. Então, a gente vai ter uma primeira capital em Salvador, e aí vai estar muito relacionado também a essa chegada dos portugueses, né, nessa região do Brasil. A gente vai ter depois uma mudança dessa capital para o Rio de Janeiro, porque daí agora tem a ver com também questões de ciclo econômico, mas também com a chegada dessa família real, e aí que vai acontecer ali no Rio de Janeiro. E aí depois a gente vai ter uma mudança dessa capital, muito recentemente, só em 1950, para Brasília, que é onde até hoje a gente tem, então, a capital do Brasil. Enfim, então, só para trazer um pouco desses aspectos históricos que vão se misturar e que vão dar base para a gente entender essa diversidade linguística que a gente tem no Brasil e também algumas políticas bem complicadas que a gente teve ao longo da nossa história, né? Então, para finalizar, essa ideia era trazer algumas informações, comentar sobre alguns textos que são importantes em língua portuguesa e tratar principalmente dessa relação da história e da cultura, né? Dessa história que vai mostrar essa diversidade cultural que a gente tem no Brasil. Certo? Dúvidas que vocês tenham, vocês podem me escrever, entrar em contato. Também dá para assistir as videoaulas anteriores, enfim, e qualquer questão que vocês tenham é só me mandar mensagem. Vou deixar alguns links aqui de conteúdos complementares para vocês entenderem um pouco mais sobre esse assunto que nós tratamos na aula de hoje.